A gente vai continuar falando sobre meio ambiente. Na verdade, essas duas conversas agora com o Igor e agora a próxima com o professor Fernando, elas têm essa questão de meio ambiente como pano de fundo. E eu queria começar essa conversa sobre meio ambiente trazendo essa atualização sobre duas movimentações importantes que acontecem hoje na Câmara dos Deputados. São investidas contra o meio ambiente e povos originários. E esse dia, inclusive, essa terça-feira, dia 8 de junho, vem sendo chamado como Dia da Boiada. Essas organizações que defendem o meio ambiente estão fazendo esses alertas nas redes sociais. Dia de passar a boiada. Olha só, na CCJ foi pautada hoje uma lei que pode destruir esse processo de demarcação de terras indígenas aqui no Brasil. É o PL 490, que insere no Estatuto do Índio a tese do marco temporal, ou seja, ela reconhece direito à terra somente para os povos que ocupavam territórios até a promulgação da Constituição de 88, e daí ignora esses processos de deslocamento, inclusive de expulsão, que aconteceram durante a ditadura militar aqui no Brasil. Hoje também, na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é o presidente, colocou na pauta, em regime de urgência, o PL da grilagem, que é o 2633. E daí, caso ele seja aprovado, essa proposta ela abre brechas nas ferramentas de fiscalização e acaba beneficiando esses ladrões de terras públicas. Então, tudo isso é muito importante. A gente vai conversar agora sobre isso com o professor Fernando Michelotti, que é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Marabá. E é um dos autores do livro Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo, que está sendo lançado pela editora Expressão Popular, junto com um curso sobre o assunto. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho também. Professor Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita, tudo bem? No meio dessa pandemia e pandemônio todo, estamos sobrevivendo aqui, existindo. Estamos resistindo, pois é. E falando em pandemia, inclusive, professor, eu trouxe essas duas discussões que acontecem lá na Câmara dos Deputados e dia da boiada, né? A gente lembra daquela reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, quando o Ricardo Salles falou, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. E daí, num momento que a gente está focado ali na CPI da Covid, acompanhando, inclusive hoje, o depoimento de Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, a Câmara dos Deputados resolve, então, levar à discussão esses projetos que, enfim, atropelam direitos de povos originários, atacam o meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que está se desenhando hoje. Na verdade, existe uma série de iniciativas do governo federal atual, né, no sentido de alterar a legislação que garante tanto a proteção ambiental como o direito à terra por povos originários, povos e comunidades tradicionais e também beneficiários da política de reforma agrária, né? Então, na verdade, são várias iniciativas que têm sido pautadas ou recuperadas de pautas antigas que estavam, de alguma maneira, assim, paradas, né, em função da pressão da sociedade, e que esse governo tem tentado acelerar a sua aprovação. Mas essas duas, né, esses dois projetos de lei que você citou, e assim como o outro que flexibiliza o licenciamento ambiental, que recentemente foi aprovado na Câmara e foi para o Congresso. Então, assim, todos eles atuam num sentido claro, né, de flexibilizar ao máximo a legislação ambiental, no sentido de beneficiar os desmatadores e aqueles que utilizam de forma predatória a terra e os recursos, e no sentido de desregular o mercado de terras, vamos dizer, acelerando o processo e facilitando o processo de legalização da grilagem, né? Então, tanto em áreas não destinadas, que acho que o PL da grilagem é sobretudo voltado para isso, quer dizer, na Amazônia a gente tem muitas áreas que ainda não tem, são áreas públicas, né? Muitas delas ocupadas por povos tradicionais, mas ainda não totalmente legalizadas e regularizadas para eles. Então, esse tipo de lei facilita para os grileiros se apropriarem criminosamente e regularizarem, legalizarem com a benesse do governo. Mas também atua no sentido de flexibilizar ao máximo a entrada desses processos predatórios nas áreas já destinadas, como terras indígenas e mesmo assentamento de reforma agrária, via outros projetos de lei que flexibilizam mineração em área indígena. Por exemplo, a gente está vendo, né, o crescimento de conflitos de garimpeiros com terras indígenas, porque, na verdade,
é um movimento de, ao mesmo tempo, pressão para esse tipo de mudança na legislação e de aproveitamento de um contexto que a fiscalização está sendo cada vez mais conivente com esses processos. E, por fim, também a titulação de assentamentos de reforma agrária, que visa, em última instância, acabar com a proteção do assentamento e avançar no sentido de recolocar essas terras no mercado, né, desprotegendo os camponeses. Quando a gente fala sobre esse avanço em relação ao meio ambiente, né, isso acontece ali na Câmara dos Deputados, por meio desses projetos que flexibilizam legislações, fiscalizações, e também ali no território, né? Eu tenho dados aqui, por exemplo, da Amazônia Legal. Os pontos de queimadas na Amazônia Legal cresceram 49% no mês de maio deste ano, em comparação com o mesmo mês em 2020. Superaram em 34,5% a média histórica do mês, levantamento do INPE, que saiu essa semana. Esse aumento é preocupante, é justamente a partir do mês de maio, inclusive, que começa a temporada de queimadas na região, ou seja, esse número pode aumentar muito mais. E maio também foi o terceiro mês consecutivo de recorde de desmatamento na Amazônia para piorar esse cenário de crise ambiental. É a primeira vez que a área fica sob alerta de desmatamento por ultrapassar 1.000 quilômetros quadrados de destruição. Então, todos esses números, essas investidas ali na Câmara dos Deputados, isso tudo diz muito sobre como o governo trata esse que é o nosso futuro, esse nosso horizonte em relação à floresta no Brasil, né, professor? Sim. Bom, aproveitando para falar do livro, né, desse estudo que a gente está lançando agora, na verdade, é um livro em coautoria, ele foi escrito por mim, junto com o professor Bruno Malheiro, daqui da mesma universidade que a minha, e o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que é da Geografia da Universidade Federal Fluminense, né? Também um estudioso já de muitos anos da Amazônia. E a gente tenta analisar, numa das partes do livro, esse processo, então, essa ofensiva mais recente, né, que a Amazônia está sofrendo e, consequentemente, seus povos, sobretudo a partir dessa virada da ruptura institucional desde o impeachment, né, já começando com o Temer e se acirrando com esse governo atual. Claramente, num sentido, e que aí a gente traz, esse é o debate, um dos debates importantes do livro, que hoje tem três grandes forças e perspectivas disputando o futuro da Amazônia, né? Uma delas é que claramente se pauta por um processo de ocupação predatório, né, que é de privatização, mercantilização e destruição total pelo saque dos recursos naturais, né, e que aí ela é expressa pela mineração, pela expansão da soja, da pecuária, atividade madeireira, enfim, todas essas atividades que já desde a década de 80 vêm sido denunciadas como altamente predatórias e que voltaram a ganhar protagonismo no conjunto de pautas, né, políticas e de ações de terreno, pelo esvaziamento dos órgãos de controle ambiental e fiscalização. Existe uma segunda força que disputa, que de alguma maneira tenta apresentar uma possível saída de um capitalismo verde para a região, que concorda com a ideia de mercantilização, mas a partir do mercado regulado por forças governamentais que, de alguma maneira, vamos dizer, a última cúpula do clima provocada pelo John Biden fortalece, né? No sentido de encontrar saídas capitalistas para a utilização da Amazônia, mas com alguma preservação ambiental. E a terceira grande força, que é a que, de fato, para nós, né, apresenta outros horizontes para a própria região e, a partir dela, pensar a superação da crise civilizatória que nos encontramos, que são os ensinamentos, a experiência e as resistências, né, que emanam dos povos e comunidades do campo, sejam eles povos ancestrais, originários, quilombolas, ribeirinhos, populações tradicionais e também assentados de reforma agrária, que lutam pela terra, lutam pelo território, mas muito mais do que isso, apresentam uma série de formas de vida, de relacionamento com a natureza e de formas de participação e de soberania, né, que de alguma maneira tem muito a ensinar para as lutas sociais de todo o planeta, né? Então é um pouco nessa perspectiva que a gente constrói o livro, de traçar
afastar esses cenários, né, de destruição e de subordinação da Amazônia aos interesses do grande capital, mas também de mostrar que existem resistência, povos que lutam, né, e que ao lutarem nos oferecem um repertório de possibilidades para não só preservar a Amazônia, mas de repensar o nosso futuro planetário, nacional e tudo mais. Talvez, só para citar um exemplo que eu acho que é emblemático, né, o povo indígena Munduruku, por exemplo, num contexto de todas essas tentativas de alterar a legislação no sentido de tornar cada vez mais difícil a demarcação de terras indígenas, né? E num contexto que, mesmo com a legislação vigente, o governo se recusa a demarcar novas terras indígenas, os povos mundurucus, mobilizando conhecimentos ancestrais e um diálogo com amplos setores da sociedade, começaram um processo de autodemarcação das suas próprias terras, né? Então mostra também que os povos têm iniciativa, não estão só, vamos dizer, passivos frente a esses ataques, e estão buscando assumir o protagonismo desses processos, uma vez que o governo se recusa a fazer. Os conflitos com garimpeiros em Jacareacanga, que saíram na mídia recente, tem a ver com isso, quer dizer, de uma tentativa dos garimpeiros de não aceitarem o reconhecimento das terras que está sendo protagonizada pelos próprios povos indígenas. Professor, o que se desenha para o futuro da floresta, dos povos indígenas? Porque a gente fala muito sobre como esse governo é o governo da destruição, né? E a gente pausando, a gente pondo um fim nisso tudo, terá que começar um movimento de reconstrução, né? E o que se propõe em termos de reconstrução para que a gente volte a ter respeito pleno pela floresta, pelos povos originários? O que precisa mudar? Olha, eu acho que a gente tem que, em termos de projeção de futuro, né, pensando na Amazônia, a gente tem que pensar os processos internos que ocorrem dentro da própria Amazônia, como essas pressões todas, mas a gente tem que pensar também um projeto de país que reconheça a importância da Amazônia e da própria Amazônia encontrar suas soluções, porque muito das pressões que também a Amazônia sofre é pela ausência de um projeto claro de país que reconheça a importância da preservação da Amazônia pelos seus povos, né? Então, me parece que pautas nacionais, como a reforma agrária, a mudança de um modelo agroalimentar e de produção agrária do país, né? Porque, assim, você vê que hoje a grande pressão que avança sobre a Amazônia, ela está extremamente ligada à expansão da soja no centro-oeste como um todo, que tem empurrado cada vez mais a pecuária para o interior da Amazônia, e a própria soja avança, né? O modelo da mineração, quer dizer, nós não estamos falando também de processos predatórios de populações marginais, nós estamos falando de processos predatórios estruturados por grandes corporações, como da mineração, a Vale, como de grandes frigoríficos e grandes empresas de exportação de carne, de soja. Ou seja, nós estamos falando de um modelo predatório de agronegócio e mineronegócio no país, de produção de grandes hidrelétricas, né, que vai, de alguma maneira, atuando não só diretamente, como impulsionando outros vetores que destroem a Amazônia. Então, eu acho que pensar o futuro da Amazônia é também colocar em questão o próprio projeto de desenvolvimento do Brasil, né? Aí, nesse sentido, esse governo é extremamente predatório, né? Mas muito do que ele está colocando em marcha acelerada e liberando total, ele é o desdobramento de um modelo, por exemplo, de ocupação territorial, né, que vem sendo construído há muito tempo, antes dele próprio, né? De alguma maneira, essa tentativa de pensar um agronegócio sustentável, que encontra certas amarras institucionais para bloquear, né, nos parece, e no livro a gente trata disso, que acabou levando à própria existência do Bolsonaro, porque, no fundo, se estruturalmente o modelo é predatório, as amarras institucionais podem ser fragilizadas com um governo autoritário que tem a ampla sustentação, por exemplo, desses setores do agronegócio e etc. Né? Certamente. Sim, pensar um projeto sustentável, de fato, requer, por um lado, pensar um outro projeto de país, né? E, ao mesmo tempo, reconhecer que a solução para a Amazônia, do nosso ponto de vista, que a gente trata no livro,
não é simplesmente importar empresas com maior consciência ambiental ou tentar segurar os processos estruturais pela simplesmente ação de governo, mas é de fato estruturar um processo de desenvolvimento, né, que coloque como protagonistas os povos e comunidades da própria Amazônia, que têm muitas alternativas. Claro que não são essas comunidades que vão garantir o superávit primário ou a pauta de exportação brasileira, exigir que vendendo açaí você vai equilibrar a balança de alimento brasileira como a soja faz, seria irresponsabilidade. Mas a pergunta é, por que a gente precisa se posicionar no mundo como um exportador de bens primários? Será que não tem outra forma do Brasil construir sua inserção produtiva no mundo, né? E dar espaço para que o desenvolvimento da Amazônia esteja mais baseado em produtos, mercados, circuitos comerciais e produtivos locais, que vamos dizer, que atuem no ritmo e na escala compatível com a coexistência da floresta. Eu acho que esse é o grande ensinamento que os povos da Amazônia nos trazem. Quer dizer, é possível coexistir com a floresta. A história de ocupação da Amazônia tem 19 mil anos, né? Isso é um elemento que a gente chama atenção no livro. Quer dizer, a floresta amazônica, como a gente conhece hoje, que está sendo destruída, ela se formou há mais ou menos 12 mil anos. Os povos habitam a região amazônica há 19 mil anos. Quer dizer, a floresta se formou já com presença humana. Então não é incompatível presença humana e coexistência com a floresta, né? O que nos parece que é incompatível é o ritmo e a velocidade de exploração do capital com a manutenção da floresta. Então o problema não é a humanidade, o problema é o capital. Que reflexões bacanas que você traz aqui pra gente, professor. Aliás, o pessoal está pedindo o nome do livro. Coloca aqui pra gente, Gui, a capa do livro, mais uma vez, Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo. E, além disso, para quem está curtindo o papo e gostou aí do livro, tem o curso também. O curso são 4 aulas, se não me engano, o professor me corrige agora, 3 aulas. 3 aulas. A primeira foi na semana passada, né, na terça-feira, e a segunda aula acontece hoje, pelo YouTube da Expressão Popular, a editora, né? Conta mais pra gente sobre esse curso, professor. Então, o livro a gente escreveu a partir de um convite da própria Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, que estão com essa coleção Emergências, né? Onde se propõe a apresentar temas emergentes nesse duplo sentido, né? De emergente, porque são temas que precisam vir à tona, e ao mesmo tempo que tem um sentido de urgência, de sinal de alerta, né? Então, fomos convidados, Expressão Popular e Fundação Rosa Luxemburgo, e agora propuseram para o lançamento que ele se desse na forma de um mini curso, que os 3 autores pudessem apresentar um pouco mais detalhadamente o conteúdo do livro e abrir o debate. Então, esse curso está sendo em 3 etapas, né? A primeira semana passada apresentamos uma parte do livro, onde a gente busca ler esse processo de destruição da Amazônia. Hoje, às 19h30, pelo site da Expressão Popular, vai ter o segundo módulo, que a gente continua apresentando o livro nessa parte mais voltada a entender como as sociedades, os povos e comunidades apresentam novos horizontes, não só para a região, mas para o Brasil, para o mundo. E na semana que vem, no dia 15, a gente conclui o curso com um terceiro módulo em que, na verdade, 3 companheiras dos movimentos sociais, 2 mulheres do MST da Amazônia, uma do Maranhão e outra do Pará, e uma liderança indígena aqui do estado do Pará, estão lendo o livro e aí sim vão, vamos dizer, apresentar a leitura delas, crítica, né, sobre o livro, e aí nós vamos estar mais dialogando com elas a partir do que de fato os movimentos sociais podem aproveitar ou criticar a partir do que nós escrevemos. Então o curso está desenhado dessa forma, as inscrições para certificado, essas coisas já concluíram, mas as pessoas podem acompanhar pelo YouTube, está disponível, inclusive a primeira sessão no site da Expressão Popular está disponível para quem quiser recuperar. A gente colocou aqui o site youtube.com/expressão popular e a editora é expressãopopular.com.br, é só entrar nos sites. Então, hoje às 7h30 tem esse segundo módulo do curso
junto com o Fernando, com o professor Fernando. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui, foi muito bacana conversar com você, e isso que a gente nem discutiu, nem entrou em Ricardo Salles, política ali do Ministério do Meio Ambiente, mas já fica o convite para uma próxima participação para a gente também falar sobre o ministro do Meio Ambiente envolvido em tantos rolos aí. Mas muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Legal. Eu aproveito para dizer que no site o livro está disponível gratuito na versão PDF. Quem quiser acessar o livro também pode baixar diretamente do site da Expressão Popular. E agradeço muito aí o convite e o espaço. Obrigada. Expressãopopular.com.br é só entrar então. Professor, um abraço para você, até uma próxima vez então. Obrigada pela participação.